Reportagem até do jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do Braga Neto para adiar a cariação com Mauro Cid. O ministro disse que o advogado do ex-ministro fora do Brasil pode ser substituído. A audiência está marcada para terça-feira. O ministro Alexandre de Moraes negou ontem à noite esse pedido da defesa de Braga Neto para adiar a cariação. O advogado José Luiz Oliveira Lima pediu a remarcação da data porque ele não está no Brasil, está fora do Brasil. Moraes, porém, argumentou que a defesa de Braga Neto é constituída por 6 advogados e qualquer um pode representar o general no Supremo. A audiência está marcada para a próxima terça-feira. A defesa do ex-chefe do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, anunciou nessa quarta que desistiu do pedido para que o general participasse da cariação por videoconferência. Ele alega que o militar vai assumir o ônus de viajar de Fortaleza a Brasília pelo profundo respeito pelas instituições democráticas e seu elevado senso de dever cívico. Essa é uma outra novidade. Nesse caso aí, né, o Alexandre de Moraes nega adiar a cariação porque diz que pode colocar outro advogado. O senhor também vê aí uma espécie de abuso? O Moraes erra aí ou não? Não, é uma estratégia de defesa para tentar prolongar esse debate que o juiz, se tem o objetivo de fazer um julgamento rápido, pode negar. De fato, é uma banca de advogados que atende o Braga Neto, não é um advogado exclusivo. Aí são estratégias, não chega a ser uma coisa que chama essa atenção. Claramente é um julgamento que está sendo acelerado, mas está respeitando os prazos razoáveis e as defesas estão conseguindo atuar. Vejo aí, como se diz popularmente, né, muita espuma e pouco chope, né? Toda a jurisprudência sobre delação premiada aponta que mesmo que a delação seja anulada, os fatos, as provas apresentadas não serão anulados, serão aproveitados. Então, se pode ter algum prejuízo para alguém aí, vai ser para o Mauro Cid, se tiver, bem merecido. Agora, essa história... Senador... Pode falar, se me permite, Fabiola. Não, é só ainda, né, nessa discussão de golpe, não golpe, pensando aqui, né, como o senhor colocou, que a maioria da população tem dificuldade, né, de identificar que houve golpe. E aí eu fiquei lembrando de pesquisas, né, recentes, pelo menos a maioria delas tem mostrado que a maioria da população, na verdade, acha que o que aconteceu no 8 de janeiro, por exemplo, foi uma tentativa de golpe de Estado, né? A da Quest é a mais destacada, ou foi uma das primeiras, mas você teve mais umas 2 pesquisas ainda até o início do ano. A própria pesquisa da Intel, se eu não me engano, que foi significativamente diferente, eu acho que 70% acharam que não foi golpe, mas quando você pega nas respostas, nas destrinchadas, foi um ato responsável, comprometeu a democracia, que no fim das contas não está com o nome golpe, mas se colocou em xeque em questão a democracia, a gente pode considerar assim. Então, acho que por parte da população, a pensar na imagem do 8 de janeiro, para além das disputas, né, narrativas, para pensar na imagem do 8 de janeiro, acho que tem uma certa compreensão, né, de que houve uma tentativa de golpe, ainda que talvez não use esse nome por alguma razão, mas acho que isso é minimamente reconhecido, assim. Agora, de fato, né, é um fato que está cercado de uma disputa política muito grande e que, de alguma forma, o STF também não é isento, né, a todo esse debate político em torno desse ato, e ele mesmo no centro da questão, porque o STF está no centro, foi colocado no centro da questão pelo presidente Bolsonaro, pelo que foi o ato do 8 de janeiro e as suas consequências, né, subsequentes. Não eximindo, obviamente, né, o Alexandre de Moraes, acho que ele tem suas contradições, mas eu acho que não está a parte de uma disputa política, de algo que está minimamente consensuado, que foi, no mínimo, uma ameaça gravíssima à democracia. Como você usou, acho que a expressão é feliz, é o minimamente consensuado, que corresponde a mais ou menos metade da população. É mais uma das várias coisas que vai estar na cristalização dessa divisão brasileira. Mas, em particular, a gente mistura algumas coisas.
O que a gente viu no 8 de janeiro, um atentado contra as instituições democráticas, acho que isso todo mundo entendeu. Mas entender aquilo e converter para um golpe de Estado fica mais difícil para uma boa parte da população. E a gente fala isso com base nos dados de pesquisa, mas também com o que a gente vê na rua. Né? Como parlamentar, a gente diariamente está na rua ouvindo pessoas, entendendo pessoas e conversando dos diversos segmentos da sociedade. E a narrativa, quando você vai ver a construção da denúncia feita pela PGR, aquilo que efetivamente fundamenta a conclusão de tentativa de golpe não é o 8 de janeiro, são todos os outros atos. E eu repito, na minha opinião, sim, a gente teve uma tentativa de golpe, mas ela não aconteceu no 8 de janeiro, porque no 8 de janeiro ela já era inexequível totalmente, não tinha viabilidade de golpe naquele momento. Mas ali no 12 de dezembro, em particular, quando a gente lembra que teve ato violento em Brasília, tentativa de explodir o aeroporto, toda uma série de ações concatenadas e com Bolsonaro com a caneta na mão, ali sim você teve uma tentativa de golpe de Estado, não tenho dúvida. Então, é muito justo que o tempo, o distanciamento histórico, talvez nos permita uma leitura mais favorável. Mas não dá para ignorar que a atuação assodada em alguns momentos, incoerente em outros, do Tribunal Federal, prejudica esse conjunto todo. A gente já teve um julgamento de um governo, no caso do mensalão, né? E a repercussão é totalmente diferente, a forma de compreensão da sociedade é totalmente diferente, porque aquele Supremo Tribunal Federal era entendido como uma corte razoavelmente isenta, e o atual Supremo não tem essa percepção popular, por erros deles, diga-se passagem. São vítimas de ataques midiáticos, sem dúvida. Uma campanha de ataque à reputação feita pelo grupo liderado pelo presidente Bolsonaro, sem dúvida também. Mas, em contrapartida, a quantidade de erros, incoerências, opiniões que mudam de acordo com o cliente da banca de advocacia de preferência, isso é muito notório e vai se aumentando. Então, eu tenho a anulação de confissões. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo se devolve ou não devolve bilhões que foram confessadamente roubados. Você quer que o cidadão comum ache isso justo? Não tem como. Ser magistrado é uma escolha de vida. E ao fazer essa escolha, a pessoa tem que abrir mão de outras coisas. Tem que abrir mão da política partidária, tem que abrir mão da ideia de ser rico, de ser empresário, porque é incompatível com a magistratura. E quem diz isso não é o Alessandro, não, o cidadão ou o senador. Quem diz isso é o Estatuto da Magistratura, a lei que rege todos os magistrados. Aquilo que hoje praticamente todos os ministros do Supremo fazem diariamente, fosse um juiz de comarca, estava afastado pelo CNJ. Isso afeta diretamente a democracia, porque nós precisamos de uma justiça confiável para ter estabilidade democrática. A gente vai ter que trabalhar muito para chegar lá, porque a gente só pode chegar lá pela via democrática, respeitosa, de ajustes legislativos, de melhor escolha de indicados para quem possa ter a justiça que o Brasil no futuro merece.